Vamos corrigir agora a segunda parte da prova do EGS-SAD 2023. Eu sou o Flávio Toledo e eu vou começar a te explicar o que é uma organização autopoética, o que é o SAO, que é o Sistemas Auto-Organizados, auto-organizantes. Se você tem dúvida sobre isso, caiu na prova você não sabia, fica nesse vídeo, já deixa o teu like aí que eu vou falar sobre isso agora. Vamos lá na questão. A questão 54 falava assim: dentro do conceito de auto-organização, assinale a alternativa que não corresponde a um tipo de organização decorrente. Opção A, organização auto-organizante. Opção B, organização autopoética. C, organização de livre fluxo. E D, organização dissipativa. Aqui, ó, a questão fala sobre o que a gente chama de SAO, tá? Que são os sistemas auto-organizantes ou auto-organizados. Vamos dar uma olhada nisso aqui para você ver. O SAO, que são esses sistemas auto-organizados, fala o seguinte: a organização está relacionado a um aumento na estrutura ou na ordem dos elementos ou dos componentes dos sistemas ou no aumento do nível de coordenação das suas ações. Beleza, conceituei. Aí vem, a auto-organização refere-se ao processo que gera aumento no nível de organização ou do arranjo de uma parte do sistema que pode promover uma função específica, sem presença de um controle ou de manipulação externa central. Ou seja, eu estou falando de um sistema que ele vai ter a sua capacidade de se auto-organizar, ele próprio, sem nenhuma interferência externa. Por exemplo, a gente está falando aqui relacionado a esses sistemas. Aí automaticamente a questão vai remeter à teoria dos sistemas. E a base da teoria dos sistemas é essa capacidade de interrelação e de interrelacionamento que existe entre o ambiente interno e o ambiente externo. E aí, por exemplo, quando você está se sentindo mal, doente, e daqui a pouco o seu corpo, ele, automaticamente, sem tomar remédio, sem nada, sem interferência externa, ele já se organiza e ele melhora, isso é um sistema auto-organizado. Vem comigo para você ver isso aqui num detalhe maior. Primeiro, tem o que a gente chama de empresa auto-organizante. E aí pode aparecer tanto no português como no inglês, tá? Coloquei aqui. Possui variedade e diversidade, possui redundância, ou seja, repetição, e possui um grande número de interações entre seus componentes. As interações são o fluxo de informação que circula pela organização. Quanto maior a interação, maior o fluxo de informação. Cabe observar que quanto maior a variedade, menor a redundância. E quanto maior a redundância, menor a variedade. Ou seja, se você tem um número de variedade maior, a redundância é menor e vice-versa. Isso é auto-organizante, é uma empresa auto-organizante. Se eu tenho uma empresa auto-organizante, a gente vai voltar lá e vai fazer a questão agora, já verificar uma. Olha só, auto-organizante. Tem na letra A? Tem, então corresponde. Então a letra A tá certo, não marca, porque ele quer dizer aqui não é um tipo de organização decorrente de um SAO. Então, auto-organizante tá certo? Tá, acabamos de ver. Vamos dar uma olhada na próxima. A gente fala o seguinte, que é a teoria das estruturas dissipativas. Isso aqui, ó, é no português, mas também tem no inglês também aqui para você. Legal? Aí diz o seguinte: dissipativas é a ordem por meio das perturbações com evolução e reestruturação, com a criação da complexidade, por meio de saltos qualitativos, por meio de mudanças de estruturas, com a simultânea destruição e criação de ordem. Por analogia, pode-se comparar com a água, que vai esquentando até que passa para a fervura e muda de um estado. Isso quer dizer o quê? A teoria da estrutura dissipativa, ela também é auto-organizante, ela também faz parte dos sistemas auto-organizados, tá? Então, se faz parte, a gente volta lá e bota aqui que a gente fala de dissipativa, ela também está certa. Então, ficamos entre letra B e letra C. Vamos dar uma olhada. Aí diz assim: organização autopoética é uma organização que se produz a si própria e tem uma identidade muito forte. É a sua cultura organizacional que opera sobre o ambiente. Então, a cultura opera sobre o ambiente e encara o ambiente como uma ameaça ou uma oportunidade. E aí, se ela encarar como uma ameaça, ela vai lutar contra aquele ambiente. Se ela encarar como uma oportunidade, ela vai trabalhar junto com aquele ambiente. Beleza? Em uma organização autopoética, só ocorre mudança quando o ser vivo percebe e fica em congruência com o ambiente.
Como a única sobrevivência possível é em sincronismo com o ambiente, a organização autopoética está em constante atualização com o ambiente, ou seja, conforme o ambiente vai mudando, ela vai se atualizando também. Então a autopoética também faz parte do SAL, sistemas auto-organizados. A letra B também está certa. Então a única que não corresponde a um tipo de organização, a gente chama de organização de livre fluxo, beleza? Ela não corresponde a uma organização que faz parte do SAL. Gabarito é letra C. Vamos à próxima questão. Bota lá. Questão 57 da tua prova falava assim: lê as afirmações abaixo sobre a teoria comportamental da administração e em seguida assinale a alternativa correta. Primeiro item: pouca especialização das pessoas é um dos princípios da teoria Z. 2. A teoria Z concluiu que uma empresa somente será eficaz se permitir que cada pessoa tenha autonomia e liberdade para tomar decisões pelo seu próprio trabalho, tá? Pelo seu próprio trabalho. A. As afirmações 1 e 2 são falsas. B. As afirmações 1 e 2 são verdadeiras. C. A afirmação 1 é verdadeira e a afirmação 2 é falsa. D. A afirmação 1 é falsa e a afirmação 2 é verdadeira. E aí, qual que você marca? As duas são verdadeiras ou as duas são falsas? De cara já posso falar que ambas, as afirmações 1 e 2 são verdadeiras. Ou seja, na teoria Z, pouca especialização das pessoas é um desses princípios. E a teoria Z concluiu que uma empresa somente será eficaz se permitir que cada pessoa tenha autonomia e liberdade para o seu próprio trabalho. Aí você tem que pensar da seguinte maneira, tá? E você precisa pensar exatamente dessa maneira. Pensa comigo e entenda isso de uma maneira bem simples e objetiva. A teoria Z é a teoria de William Walsh. E é uma filosofia de trabalho que pensa no emprego no longo prazo. Então ela vai ter algumas peculiaridades que são diferentes das demais, tá? É diferente você pegar, por exemplo, uma teoria de Maslow, uma teoria de Herzberg. A visão de William Walsh é totalmente diferente. E aí sim, quando ele fala de emprego no longo prazo, que ele fala das pessoas permanecerem mais tempo no emprego, e aí por isso que ele fala que a pouca especialização é um dos princípios. Porque você não precisa ser muito especializado, a ideia é emprego no longo prazo, e que você se mantenha trabalhando naquela instituição, e isso vão ter alguns benefícios e malefícios, como toda organização. Beleza? O gabarito foi sendo letra B, eu termino por aqui. Um forte abraço, tchau, tchau.